Excelentíssimo senhor presidente, senador Eduardo Amorim, e também primeiro signatário desta homenagem, da indicação desta homenagem, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Lélio Bentes Correia, senhor procurador-geral do Trabalho, excelentíssimo senhor Luiz Antônio Camargo de Melo, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, corregedor nacional do Ministério Público, senhor Jefferson Luiz Pereira Coelho, excelentíssima senhora senadora que me antecedeu na tribuna, senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, demais parlamentares presentes, minhas senhoras e meus senhores. Por iniciativa do eminente senador Eduardo Amorim, realizamos hoje esta sessão especial destinada a comemorar os 34 anos da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT. Criada no dia 7 de fevereiro de 1979, quando ainda vivíamos sob o regime militar. Naquela ocasião, 126 procuradores do trabalho se reuniram sob a presidência do membro mais antigo da categoria, Dr. Murilo Estevam Alevato, para defender os interesses do Ministério Público do Trabalho e zelar pelos direitos e prerrogativas de seus membros. Instalada a associação, que funcionava inicialmente em uma sala cedida pela Procuradoria-Geral do Trabalho, a PGT, a diretoria da entidade começou a trabalhar para a desvinculação do Ministério Público do Trabalho do Poder Executivo, determinada pela Lei Complementar número 1341 de 1951. Nesses 34 anos de existência, a ANPT extrapolou a função de mera entidade classista, passando a ser uma instância corporativa plenamente inserida na vida política e social da nação brasileira. Suas iniciativas têm promovido um amplo debate contra as desigualdades sociais e a discriminação e a exploração do trabalhador. Por esse motivo, nada mais justo, nada mais meritório que o Senado da República possa prestar-lhe uma homenagem como esta sessão que ora realizamos. É o reconhecimento de toda a sociedade brasileira pelas ações desempenhadas pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho nesses 34 anos de existência. Algumas dessas ações são emblemáticas, senhor presidente. Por exemplo, cito a participação da ANPT na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que tem obtido destaque nacional na medida em que repercute o sentimento maior da sociedade brasileira pelo fim desta forma abominável de trabalho que é a escravidão. Estive recentemente no país vizinho, a Bolívia, com os 2 embaixadores do Brasil na Bolívia e o embaixador da Bolívia no Brasil. E lá também estava acontecendo essa discussão. Fizemos um seminário no lado boliviano e outro no lado brasileiro, que é a reclamação que os bolivianos estão tendo hoje de uma possibilidade de trabalho escravo no Brasil. Então, além do combate ao trabalho escravo de brasileiros, cabe ao Ministério Público do Trabalho também identificar e punir também esse possível trabalho escravo de imigrantes de outros países aqui no nosso país. Como nós não queremos que isso aconteça com brasileiros em outros países, é claro que os outros países também querem que o mesmo não aconteça aqui no Brasil. A ANPT tem participado de diversas reuniões e audiências públicas com a finalidade de discutir a chamada PEC do trabalho escravo. Aliás, é importante mencionar, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, que a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho tem sido uma das grandes parceiras desta Casa. A associação tem fornecido diversos subsídios para a discussão de importantes temas aqui no Congresso Nacional.
Temas como, por exemplo, o uso do registrador eletrônico de ponto, o processamento dos recursos na Justiça do Trabalho. Por todos esses motivos, o trabalho desempenhado pela ANPT é bastante meritório. Em apenas 34 anos de existência, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho já fez muito pelo Brasil e poderá fazer muito mais, mantendo a sintonia com os anseios da sociedade e colaborando com o Congresso Nacional e com os demais poderes da República para a construção de um país mais justo, solidário e fraterno. Antes de concluir, senhor presidente, gostaria de registrar que no último dia 29 de novembro, estive presente, eu e a deputada federal Maria Raupp, que está aqui presente nessa sessão também, foi uma das autoras da emenda que construiu lá no nosso Estado a sede do Ministério Público do Trabalho. Na solenidade de inauguração da nova sede do Ministério Público do Trabalho em Porto Velho, o evento fez parte das comemorações dos 26 anos de instalação da instituição na 14ª região, constituída pelos estados de Rondônia e Acre. E olha que a coisa melhorou muito. Depois da entrada do Ministério Público do Trabalho na nossa região, que era problemática, e agora mais recente com a instalação de 2 megas obras, que foram as usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, com mais de 30 mil trabalhadores. Claro que a sua grande maioria de Rondônia, Acre, mas muitos também, alguns milhares vindo de outros estados, e aí o Ministério Público foi demandado fortemente. Muitas visitas do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, de autoridades federais, com as entidades de Rondônia, para acalmar muitas vezes os ânimos dos trabalhadores, porque 30, 40 mil trabalhadores em 2 canteiros de obra, muitas confusões aconteceram lá e o Ministério do Trabalho foi determinante, foi muito importante nesse sentido. Esse é mais um passo que o Ministério Público do Trabalho dá na direção de fortalecer suas atividades em Rondônia, com repercussões amplamente positivas para o Estado e para todo o país. Cumprimento, portanto, o Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e, por extensão, todos os procuradores do trabalho, pelo relevante serviço que prestam ao povo brasileiro e que a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho possa continuar a ser um exemplo de entidade de classe comprometida com as causas sociais e com a melhoria das condições de vida da nossa sociedade. Senhor presidente, senhoras e senhores, deixo aqui esta mensagem em nome do PMDB, do meu partido, PMDB Nacional, do líder nesta casa, que não pôde aqui estar presente, o senador Eunício Oliveira, e também do presidente desta casa, o senador Renan Calheiros. Muito obrigado.